Dragon Ball Daima foi um erro? O ex-editor de Toriyama acaba de expor o problema e mostra como a franquia deveria andar. Dragon Ball sempre foi mais do que um anime. Estamos falando de um fenômeno cultural global, uma obra que saiu das páginas do mangá de Akira Toriyama e se transformou em séries, filmes, jogos, brinquedos e até referência no vocabulário popular. Mas no meio dessa trajetória gloriosa, existe um padrão que incomoda. Nem tudo que leva o nome Dragon Ball merece esse peso histórico. E o caso mais gritante dessa contradição tem nome: Dragon Ball Daima. Apresentado como uma grande novidade da franquia, Daima prometia algo ousado, mas quando os fãs apertaram o play, o que eles receberam? Um retrocesso disfarçado de criatividade. Transformar Goku em criança novamente? Repetir fórmulas ultrapassadas de caça ao tesouro e aventuras simplórias? Isso não é ousadia, isso é preguiça narrativa. É tratar o público como ingênuo, como se qualquer brilho nostálgico fosse suficiente para segurar décadas de perspectiva. E a resposta foi imediata: frustração, decepção, críticas em massa. Porque o fã de Dragon Ball pode até gostar de revisitar o passado, mas não aceita ser tratado como se estivesse parado no tempo. Mas aí entra uma voz que não podia ser ignorada: Kazuhiko Torishima, o ex-editor de Akira Toriyama, um dos arquitetos que ajudaram Dragon Ball a explodir lá no auge. Em uma participação recente em um podcast, resumida por @NesCris lá no X, o antigo Twitter, né? Torishima trouxe um diagnóstico certeiro. O problema não é a falta de inovação, entre aspas, mas a forma equivocada de tentar inovar. E aqui está o ponto que ninguém dentro da Toei parece querer ouvir. Segundo Torishima, Dragon Ball não precisa se apequenar para criar conflitos, não precisa infantilizar seus heróis, não precisa rebaixar inimigos. O coração da obra sempre esteve nas batalhas colossais, na escalada de poder, na intensidade dos confrontos que pareciam impossíveis e, ainda assim, eram superados. Esse é o DNA que fez Dragon Ball ser Dragon Ball. Enquanto Daima aposta em retornar Goku mais frágil e os vilões mais fracos, rolando como se fosse um looping, sem intenção, Torishima aponta para o caminho oposto: ampliar narrativas pessoais sem perder a essência das artes marciais explosivas. E é aqui que sua proposta se torna cirúrgica: spin-offs baseados em personagens. Ao invés de reciclar a mesma trama, por que não explorar o universo sob diferentes perspectivas? Imagine uma série que mostre o mundo pelos olhos de Bulma, ou que mergulhe nas motivações de Vegeta, ou até mesmo revele o dilema interno de Piccolo. Cada personagem traria um novo ângulo, uma nova emoção, uma nova camada de profundidade. E detalhe, sem precisar distorcer ou enfraquecer a essência lá da franquia. A batalha continua no centro, mas agora enriquecida pela diversidade de visões. Isso não só evitaria a repetição, como também entrega aos fãs o que eles realmente esperam: emoção, impacto e até mesmo expansão criativa. Agora vamos encarar a verdade incômoda. Dragon Ball Daima falhou porque errou na equação. Em vez de elevar o nível, simplesmente reduziu. Em vez de expandir o universo, encolheu. Em vez de respeitar o legado, brincou com ele como se fosse descartável. É quase como se fosse uma caricatura de Dragon Ball. Um eco fraco cria uma fase inicial que só funciona porque era o começo. E sabe qual é o problema maior? Isso não é apenas um tropeço criativo, é uma escolha estratégica que mostra falta de confiança na própria força da franquia. Dragon Ball é gigante, mas Daima agiu como se precisasse se apoiar em truques fáceis para segurar o público. E Torishima, por outro lado, nos lembra do óbvio: reinventar não é regredir. É possível ser inovador sem ser raso. É possível trazer novidades sem apagar a chama que trouxe Dragon Ball até aqui. O que Daima esqueceu completamente, Torishima resgata com uma clareza quase desconfortável. Batalhas intensas, personagens complexos e até narrativas pessoais que enriquecem o todo sem destruir o núcleo. No fundo, o que estamos vendo é um choque de filosofias. De um lado, uma indústria que insiste em vender nostalgia empacotada como se fosse novidade. Do outro, uma voz experiente que lembra o caminho que levou Dragon Ball ao topo e que pode sim levá-lo a um futuro digno. A questão agora é: será que a Toei vai ouvir esse alerta vindo de dentro de alguém que entende a alma da franquia? Ou vai simplesmente continuar apostando no Goku Mirim versão 3.0 como se isso fosse suficiente para manter a chama acesa? Porque sejamos francos, os fãs não estão mais engolindo migalhas, eles querem o prato principal. E Torishima mostra exatamente onde ele está. Agora, você sabia que Dragon Ball Daima escondeu a verdade sobre Goku pequeno? Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo em sua tela. Basta clicar nele e ficar bem informado, beleza, Geek? Valeu!